convido você a pegar sua Bíblia. Nós vamos abrir em 2 Reis, no capítulo de número 9. Depois nós vamos em 1 Reis, no capítulo de número 16. Eu espero que você tenha vindo a essa igreja hoje atrás de Deus. Ele é o personagem principal aqui. Nenhum homem, por mais talentoso que ele seja, por mais abençoado que ele seja, merece a honra que é de Deus. Que mérito tem a torneira ainda a água? Nenhum. Não será essa noite especial porque algum desconhecido, amigo do seu pastor esteve aqui. Essa noite será especial porque Deus esteve aqui. Ele está aqui. E se você tem sede dele, ele vai saciar você. O que seria de mim se Deus não estivesse comigo? E o que seria de você se Deus não estivesse com você? Aonde nós estaríamos sem Deus? O que nós seríamos sem Deus? O nosso Deus tem um talento de promover pessoas pequenas e projetar pessoas insignificantes. Ele tem um talento de amor. E esse Deus de amor te convida hoje para um encontro com Ele, para um encontro com a sua palavra. Encontrar-se com a palavra de Deus é se encontrar com o próprio Cristo. Ele é o verbo vivo. Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra viva. Uma palavra que é dita há tantos anos e está sempre atualizada. Esse livro foi escrito para mim e para você, para nos ensinar, nos corrigir, nos orientar. E hoje eu gostaria de falar com você sobre dois artistas. Um deles se chama Deus. Ele é chamado por algumas pessoas de arquiteto do universo. Ele fez uma linda obra. E em 6 dias ele fez uma obra extraordinária, maravilhosa. Apenas com a ordem, tudo que estava em sua mente se fez do jeito que ele imaginou. Artista perfeito. Colocou a cor certa em cada coisa, colocou o teor certo em cada criatura, colocou do Espírito dele em nós. E Ele nos amou. Esse pintor, esse artista, ele desenhou para você um lindo futuro. Ele sonhou com você. E quando veio um novo artista, chamado Satanás, nós às vezes somos convencidos por esse segundo artista. Ele pinta telas, destrói pinturas, argumenta mentiras, faz músicas que nos levam para caminhos perigosos. Ele é um grande artista, a ponto de nos convencer de pensar coisas erradas, desejar coisas erradas. E é sobre isso que eu vim falar hoje. O tema da minha mensagem hoje é fogo em torno de si. E eu quero falar sobre um rei que governou 7 dias, chamado Zimri. 2 Reis 9:30, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo, ficou olhando de uma janela do palácio. 2 Reis 9:31.
Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Agora eu quero ler com você 1 Reis, no capítulo 16. E eu vou ler na nova versão transformadora. Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Israel no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tisra por 2 anos. Então Zinri, comandante da metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Assá, o supervisor do palácio. Versículo 10, Zinri entrou e feriu a Elá e o matou. Verso 11, logo que Zinri saiu ao poder, matou também a família de Baasa. Não deixou nenhum filho do sexo masculino, exterminou até mesmo os parentes e amigos. Versículo 15, Zinri começou a governar em Israel no 20º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estava acampado próximo da cidade filisteia de Gibeton. Quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e ali cercou a cidade. Versículo 18, quando Zinri viu a cidade cercada e conquistada, foi para a parte mais alta e protegida do palácio e ateou fogo no edifício e morreu ali, no meio das chamas. Feche teus olhos. Senhor Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos tanto ouvir tua voz. Ó Senhor, nós não queremos a sabedoria do homem, nem o entendimento dele. Nós não queremos, ó Deus, que haja interferências humanas na tua palavra. Somente que a tua palavra venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus, fala com todos nós. Revela o teu poder a nós, a tua graça, a tua virtude, a tua honra. E faz, ó Deus, com que esse povo saia daqui, todos nós transformados pelo poder da sua palavra. Em nome do Cristo. Amém. 2 Reis 9, 30 e 31 nos conta um caso muito interessante. Jeú, ele trai o seu rei e ele mata o rei e mata também a rainha. Mata Acabe e ele vai atrás da rainha para completar a profecia que havia sido dada, que envolvia o profeta Eliseu, Acabe e Jezabel. Mas o interessante dessa história é o verso 31, porque quando Jeú é o nome do rei, que assumiu matando o atual rei, assumindo seu trono por força. Quando Jeú entra do palácio, entra pelos portões do palácio, Jezabel está em seu aposento real. Sabendo que Jeú havia matado o rei, ela vai se maquiar. É uma coisa interessante a gente ver a vaidade das pessoas e como Satanás consegue levar a pessoa a um nível de orgulho e vaidade. Porque ainda que ela soubesse que iria morrer, ela se preocupa com sua aparência naquele momento. Como tem pessoas preocupadas com sua aparência. Como há pessoas preocupadas com a imagem que... Mas se vocês entenderam, o nome dele não era Zinri, o nome dele era Jeú. E se você entendeu essa história, porque Jezabel aqui é apenas um pano de fundo, a narrativa é apenas um pano de fundo, para lembrar a você que anos depois da morte de Zinri, ele se tornou um ditado popular. A figura daquilo que nós chamamos hoje de Judas Iscariotes. Em Israel, naqueles dias, o ditado popular citava Zinri como grande traidor. E ela então gritou a Jeú: ei Zinri, assassino do seu rei. Você já imaginou você se transformar num exemplo negativo?
Você já se imaginou se transformar num exemplo de traição? Você para pensar nas suas atitudes? Você para pensar no seu comportamento cristão? Você para imaginar no resultado disso a longo prazo? Muitas vezes nós tomamos atitudes sem pensar no resultado, no que isso implica na vida das outras pessoas. Nós muitas vezes nos preocupamos apenas com a imagem que temos, com aquilo que desejamos. Mas o que nós acabamos de ler é a história de um homem que aceitou em seu coração um sopro de Satanás. Aquele artista que eu disse para vocês, que distorce todas as coisas e que tem uma capacidade de nos envolver na sua astúcia. Aquele que conseguiu seduzir um terço dos anjos do céu e conseguiu convencer um terço dos anjos do céu de que ele poderia vencer o Deus vivo. O tamanho, a grandeza desse indivíduo para convencer as pessoas é indescritível. Ele é habilidoso para convencer pessoas de coisas erradas e fazer as pessoas imaginar que estão fazendo a coisa certa. Ele tem uma habilidade de levar as pessoas a refletir e raciocinar de tal forma que se pareçam com ele e ainda assim achem que estão certas. Esse inimigo convenceu Jeú, convenceu também Zinri de ser um traidor. Ele convenceu Jeú e convenceu Zinri de ter um comportamento de traição com alguém que confiava nele. Ele não pensou nas consequências, ele apenas pensou no resultado imediato. Só que eu quero dizer para você, meu amado, que toda a nossa atitude tem um resultado imediato e imediato. O que nós fazemos hoje vai ter um resultado imediato, às vezes positivo, mas o resultado imediato pode ser negativo. Nós às vezes, visando só aquilo que está diante dos nossos olhos, nós lançamos mão de algo errado, porque não paramos para pensar o que vem por detrás de tudo isso. Às vezes a figura que está abrindo a porta em nossa direção é bela, mas o exército que vem atrás de consequências é terrível. Eu fico olhando essa história e imaginando que toda Israel sabia a história de um rei que governou 7 dias. Ele virou um ditado popular. Quando Davi virou uma canção de vitória na boca do povo, Zinri virou um ditado popular de traidor, de enganador, de falso, de hipócrita. Que coisa terrível, triste. E hoje eu quero abrir os olhos de vocês, porque um traidor será sempre lembrado pela sua traição. Quem nos esfaqueia pelas costas será sempre lembrado como um traidor. Ele pode ter construído uma linda obra, mas ele será sempre lembrado pela sua traição. Judas Iscariotes foi um dos 12. Um camarada que foi escolhido por Jesus pela sua excelência comportamental até aquele momento. Certamente ele foi um homem à altura de Pedro, Tiago, João. E toda a sua obra veio a ruir, cair, quando ele traiu. Ao beijar a face de Jesus, e a hipocrisia de um traidor chega a esse ponto, de traindo ser carinhoso, traindo com carícias. Beijo safado de Judas, beijo descarado. Como os traidores têm a habilidade da hipocrisia, a habilidade da máscara, como tem uma capacidade de se apresentar mascarados diante daqueles que eles traem. Beijando Cristo, Jesus disse para ele: aqui vens, amigo.
Até aquele momento Judas era amigo. Porque aquele que está confiando em alguém, ele não está pensando mal, ele não está cogitando a possibilidade de uma maldade, ele confiou. Jesus confiou nos 12, ele entregou aos 12 o bastão da confiança, o cajado pastoral, entregou para eles a liderança do seu povo. Ele confiou em todos os 12 fielmente, até o último instante ele confiou em todos, até em Judas. Judas o beija e não diz nada, porque tudo o que ele fez gritava muito alto. Havia um exército com tochas, esperando que ele beijasse aquele que eles deveriam torturar, matar. E quando ele beija, imediatamente os soldados vêm e tomam Jesus de assalto. Como alguém pode entregar o Cristo? Mas como alguém pode entregar o seu líder? Como alguém pode esfaquear aquele que confiou nele? Como alguém pode esfaquear pelas costas aquele que apostou as fichas nele, que o promoveu, que o projetou, que o jogou em um lugar de destaque, que confiou metade dos seus carros de guerra? Zinri era um homem palaciano. A palavra de Deus diz que todo o exército de Israel estava sob o comando de Onri, e eles estavam na terra de Gibeton, que é a terra dos filisteus. Eles estavam em guerra. Zinri, no tempo de guerra, estava no palácio. Ele era um homem palaciano. Em outras palavras, ele era alguém que o rei Elá confiava, ao ponto de mantê-lo como guarda pessoal. E ele projetou Zinri, e ele acreditou em Zinri, e ele colocou Zinri como seu auxiliar direto. E quando ele ia para a guerra, Zinri ia governando metade dos carros de guerra do rei. Você sabe o que o rei fez? Confiou nele a ponto de dar a ele parte do seu reino e dizer diante de uma multidão: ele é o responsável na minha ausência. E na ausência ele tramava contra aquele que o projetou. Zinri não tinha nenhum talento para ser substituto do rei. Ele não tinha nenhum atributo real. Ele não possuía nem aliados para dar um golpe de estado. Mas sabe qual é a pintura de Satanás? Zinri, você é melhor do que ele. Zinri, você merece o lugar dele. E Satanás começou a pintar diante dos olhos de Zinri um quadro de que ele era a pessoa que deveria estar no lugar do rei Elá. E ele começou a pintar um quadro que Zinri começa a aceitar essa imagem. Ele começa a aceitar e viver essa imagem. E ele começa a se enxergar nessa posição de Elá. E ele começa a desconsiderar tudo que Elá fez por ele, todos os benefícios. Ele desconsidera o amor, a amizade. Ele desconsidera os abraços. Ele desconsidera tudo, porque quem trai não tem pudor, não tem decência, não tem caráter. Ele simplesmente jogou fora toda a benfeitoria que ele havia recebido do rei Elá. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A palavra de Deus então nos diz que ele fez algumas coisas. Matou o rei. Enquanto os exércitos estavam em guerra, ele estava em sua guerra pessoal. Eu quero que você entenda que todo traidor é assim. Ele parece estar na mesma batalha que a gente, mas ele está na sua própria guerra pessoal para se promover. Todo traidor, todo enganador, todo Zinri está querendo a sua própria vitória. Ele não está querendo a vitória do todo, ele quer a sua. Ele não quer a promoção do reino, ele quer a promoção pessoal.
Ele não está pensando em reino. O exército está lutando e ele está tramando contra o rei. Ele mata o rei. A Bíblia diz: feriu Zinri ao rei Elá e ele morreu. Sabe, queridos, ele feriu primeiro. Significa que Elá levou algum tempo para falecer. A ferida o levou à morte. Sabe, às vezes nós somos feridos, e se Deus não cuidasse de nós, morreríamos. Se você já foi traído por alguém, você sabe o que significa isso. A ferida dói, a ferida machuca, a lembrança espreme. Às vezes perdemos o sono, e às vezes mata. Zinri feriu primeiro. Diz a palavra de Deus então, que Zinri depois foi atrás dos familiares do rei e matou todos eles. A grande questão aqui é que quem trai não fere só você, ataca todos da sua casa. Ao trair Jesus, Judas traiu todos apóstolos, feriu a todos, os fez ir para um lugar reservado e ficar ali com medo e temor, porque o Cristo morreu por causa da traição de Judas Iscariotes. Quem mata o nosso líder fere a todos nós. Ele matou toda a família do rei Elá e de Baasa também. E também matou os amigos. Quem fere, quem trai, mata todos, até amigos. É uma ferida muito grande. É uma dor muito grande. E diz a palavra de Deus então que depois de matar todos, ele foi para o seu palácio, que agora é seu. Tudo que ele queria, o seu palácio. Como o inimigo consegue convencer as pessoas de que coisas são mais importantes do que pessoas? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Esse lugar é lindo, mas é apenas um lugar. Lindo mesmo aqui é o nosso Deus. E o nosso Deus aqui, ou em um salão mais simples, em um galpão, ou dentro da minha sala, Ele é maravilhoso, e é Ele que importa. Mas o inimigo começa a desenhar que as coisas são mais importantes que as pessoas, e então nós começamos a amar as coisas e usar as pessoas, quando nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Zinri queria o palácio, e foi para lá, com metade dos seus que eram de confiança. Um outro exército estava lutando quando soube que Zinri deu o golpe de estado. Então eles disseram: ele não é o nosso eleito, nós não escolhemos Zinri. E eles então elegeram Onri. E Onri, sendo agora o novo rei, convocou toda Israel e foi até ele. O interessante é que agora se descortina diante de Zinri que o diabo o enganou. Ele achava que estava com todo mundo na mão. Ele achava que ele era o bambambam, que ele era o convencedor, ele era o camarada que atraía tudo para si, ele era o sabichão, ele era o rei. Quando ele descobre que toda Israel não o via como um rei. E agora eu quero dizer para você, olha para mim, cuidado com a pintura que Satanás está pintando diante dos seus olhos a seu respeito, para levar você a atrair pessoas importantes, a se levantar contra pessoas importantes, porque a consequência disso pode ser drástica. De repente Zinri descobriu que ele não tinha ninguém. Os exércitos de Onri cercaram. Então Zinri ateou fogo no palácio, em torno dele, e morreu no fogo que ele mesmo acendeu. Só que eu quero dizer para você que o fogo que Zinri acendeu foi aceso bem antes. Ele começou a atear fogo em torno de si bem antes de atear fogo no castelo. Quando ele começou a pensar na possibilidade de trair, quando ele começou a pensar na possibilidade de dar um golpe de estado,
quando ele começou a pensar na possibilidade de ser o rei, quando ele começou a invejar as pessoas, quando ele começou a desejar lugares. Cuidado, meu irmão, cuidado, você pode estar derramando gasolina em torno de você e o diabo vai acender um fósforo. Cuidado com as suas palavras a respeito de pessoas, porque você pode estar jogando combustível e o fogo vai ser aceso por Satanás. Quantas pessoas estão fazendo como Zinri, convencidas de que são melhor? Isso é coisa de Satanás. Satanás é aquele camarada que consegue colocar no nosso coração um desejo de ser especial. A gente precisa ser especial, a gente precisa ser o melhor, a gente precisa ser... Irmãos, especial é Deus, maravilhoso é Deus, a única pessoa que tem glória é o nosso Deus. Uma coisa tão linda que eu vivo nessa igreja, quando eu venho aqui visitar vocês, é que existem tantos pregadores maravilhosos, abençoados, e eles se assentam ali, e como quem está aprendendo alguma coisa, ou como quem está degustando alguma coisa, eles ficam ali atentos para mim ainda, sabem muito mais do que eu. Quem tem o Espírito não quer subir, quer descer, quer se humilhar diante do Senhor, quer que Deus cresça e que Ele diminua, quer que o Senhor apareça e Ele seja apagado. Mas o diabo é aquele cara que pinta: você merece, você é especial, e ele começa a colocar um sentimento de coitadismo em nós. E ele começa a colocar um sentimento tão forte de coitadismo, que a gente começa a compartilhar o coitadismo com as pessoas da nossa confiança. A gente começa a dizer: coitado de mim, não sou honrado, nem sou lembrado, nem sou abençoado, nem sou aplaudido. E esse sentimento começa a virar um sentimento de baixa autoestima, e você começa a achar que a culpa é do rei, a culpa é do diabo, irmãos, que está pintando diante dos seus olhos uma pintura que você nunca deveria olhar para ela, uma pintura que coloca você em primeiro plano. Esse era o sentimento de Satanás. Em Isaías capítulo 14 ele diz: subirei acima dos céus, acima das alturas, das estrelas de Deus, me assentarei no trono de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Isso está no coração de Satanás. Ele quer o lugar do Altíssimo, ele quer o trono do Altíssimo, ele quer aparecer na foto no lugar do Altíssimo, ele quer a foto na parede de presidente, ele quer ser chamado e aclamado. Ele vai usar um homem chamado Anticristo para ser colocado no altar, porque ele quer ser adorado. Esse é o desejo de Satanás. E sempre que essa coisinha do inferno entrar na sua mente e começar a desenhar diante de você uma ideia de coitadismo, em qualquer lugar que você esteja, lembre-se, é Satanás quem me projeta com esse sentimento contra alguém. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então se alguém está me difamando ou está acabando comigo, o Senhor cuidará dele. Eu protejo você, diz o Senhor. Essa guerra é minha, deixa que eu pelejo. É Deus quem te defende, é Deus quem levanta a voz a seu favor, é Ele que diante do Pai, Jesus, te defende. Ele é o teu advogado, você não precisa fazer nada, Ele faz tudo. Cuidado, meu irmão, você pode estar jogando gasolina ao redor de você. E essa coisa de a gente aceitar a ideia do diabo e de achar que é uma coisa boa, é muito relativo, porque a gente se acostuma com coisa ruim e acha que é bom, irmão. O ser humano acostuma-se com coisa ruim e acha que é bom. A gente vai convivendo com coisa ruim a ponto que a gente vai achando que aquilo é bom, que aquilo é gostoso. É assim mesmo, sempre foi assim. Eu morei em uma cidade muito perigosa em uma época da minha vida, e todas as pessoas daquela cidade diziam: todo lugar do Brasil é assim. Eles estavam convencidos que isso é assim mesmo. Como as pessoas conseguem aceitar a ideia de que o ruim é normal? Então a pessoa começa a conviver com coisas ruins e dizendo que está bom, porque a gente se acostuma com tudo. Cuidado, meu querido, existe alguém te seduzindo aí. Zinri era um palaciano, tinha uma parte do exército, não era alguém especial, não tinha moral nenhuma em Israel, não tinha atributos para ser rei, não tinha condições intelectuais para governar, mas promoveu um golpe de estado.
Sabe, queridos, guarde isso que eu vou te falar. Escreve isso. Você quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Você quer conhecer ele melhor? Tira o poder. Você quer conhecer o cara? Dá poder para ele. Tem gente que não pode subir em uma folha de papel, quanto mais num púlpito, no altar, ser colocado em evidência. Você quer conhecer ele melhor? Tira a folha de papel. E aí você vai ver quem é a pessoa que está por trás da pessoa que você está vendo. Chegaram para João Batista e disseram: João, tem uma pessoa aí que está batizando mais do que você. E outra coisa, o pessoal está em tudo atrás dele. Jesus está por aí, ó, perto do Jordão aqui, nas imediações ainda. Está roubando sua membresia. A palavra de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Pode me tirar do altar, porque o altar tem dono. Esse dono é o Senhor Deus de Israel. Podem me tirar o púlpito, podem me tirar o microfone da minha mão, podem tirar de mim o direito de pregar o Evangelho, que é algo que eu amo, mas se for para a glória do Senhor, amém. É esse sentimento que a gente deveria ter. Mas eu quero dizer para você que há consequências do mal da traição. O inimigo pintou um quadro para Zinri e ele acreditou nesse quadro. Só que as consequências da traição são terríveis. Primeira consequência: a queda. Quem trai será traído. E o pior, quem trai semeia uma semente de traição, e uma semente de traição dá muito mais fruto. Quem trai irá cair. Quem trai irá perder aqueles que o ajudaram a ser traidor. Quem trai termina sua carreira só. Diz a palavra de Deus que Judas Iscariotes, se ausentando de todos, se retirou a um lugar chamado Aqueldama, e ali ele se matou. Quem trai deseja a morte, porque ele começa a perder tudo. Primeiro ele trai aquele que o promove, então ele perde a base. Depois ele cai, porque pessoas também o traem. Depois ele descobre que aqueles que o impulsionaram ao erro também foram equivocados na sua leitura da vida. Então ele fica só. Então ele começa a imaginar: melhor é ir embora. E eu quero dizer para você algo muito mais interessante, irmãos. Olha para mim. Há na Bíblia pessoas que acenderam outro fogo ao redor de si. A palavra do nosso Deus diz que, entrando Moisés no tabernáculo, ele orou ao Senhor em submissão, clamou ao Deus de Israel por todo Israel, e o fogo desceu do céu e acendeu o altar, e uma coluna de fogo se levantou. A minha pergunta é: que fogo você está acendendo ao redor de você? A palavra do nosso Deus fala de Elias, ele ora ao Senhor Deus do céu, e o fogo vem. Eu não sei se você já leu aquele texto com qualidade. A palavra de Deus diz que o Elias derramou água sobre o sacrifício, e o Senhor mandou ele fazer uma vala ao redor. Isso eu não sei se você sabe, mas essa vala é feita ao redor dele e do sacrifício. Então ele pede ao Senhor e ele faz uma simples oração: Senhor, para que todos saibam que eu sou teu servo, e que o Senhor é Deus de Israel, e que não há outro Deus além de ti, responde com fogo. E o fogo veio e lambeu a água que estava ao redor. Houve fogo ao redor de Elias, e esse fogo foi para o altar, e consumiu o altar, e consumiu a pedra, e o povo ficou estarrecido. Que fogo você está acendendo ao redor de você? Eu decidi acender ao meu redor o fogo do céu. Deixe-me pintar um outro quadro para você. O quadro do Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus não é espírito de divisão. O Espírito Santo de Deus não é espírito de concorrência. O Espírito Santo de Deus não é espírito de divisão e falta de humildade. O Espírito Santo de Deus não é espírito de desobediência. O Espírito do Senhor é um espírito de singeleza de coração. O Espírito do Senhor é um espírito de união e unidade em amor. O Espírito do Senhor é o espírito de amor e paz. O Espírito do Senhor é espírito de exaltação a Deus e humilhação do homem. O Espírito do Senhor resiste ao soberbo e engrandece aquele que se humilha. O Espírito do Senhor julga as intenções do coração. O Espírito de Deus quebranta o homem e não o exalta. O Espírito de Deus lava o homem e não o suja com as mãos da traição, com o sangue do traidor. O nosso Deus é fogo consumidor, mas Ele também é fogo restaurador. Quero que você fique de pé. Quantos aqui estão incendiando ao seu redor? Quantos estão acendendo ao seu redor o fogo do orgulho e da prepotência? Eu me lembro quando eu estava no seminário, no ano da minha formatura, a gente estava escolhendo um paraninfo para o nosso curso. Então a direção do seminário disse: esse indivíduo não pode ser o paraninfo. Os alunos, os colegas ficaram muito bravos. Eles disseram: vamos levantar aqui um abaixo-assinado, vamos reclamar, vamos brigar. E por alguma razão Deus deu uma palavra diferente. Ele disse: quando vocês forem as pessoas que tomam as decisões, vocês decidem. Enquanto vocês são as pessoas debaixo de autoridade, vocês obedecem. Então ali naquele momento nós abaixamos a cabeça, ouvimos a voz do Espírito e decidimos trocar o paraninfo. Olha para mim, filho, quando você estiver colocado por Deus em algum lugar, então você terá voz para falar em nome de Deus. Até lá, você tem que entender que é Deus quem coloca, é Deus quem destitui, é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. Às vezes quem governa o nosso país é muito pior do que nós, mas o Senhor disse: enquanto estamos sob a autoridade dEle, devemos orar por eles. Às vezes na sua igreja você pode parecer ser muito mais habilidoso do que o seu pastor, mas a escolha de Deus conta muito mais do que a sua habilidade. Grandes pregadores de Deus cometem loucuras. Grandes conhecedores da Bíblia cometem desatinos. Servos fiéis de Deus caem no pecado da vaidade e do orgulho. Querem aparecer. E todas as vezes que esse quadro for pintado diante de você, você deve dizer não.